Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023 a revista que tem como tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Lembrando aos irmãos, que nesta oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 3 e a lição de número 1 e a lição de número 2 já estão postadas aqui no nosso canal, nesta playlist que acabei de dizer aos irmãos, Aviva a Tua Obra. Nesta oportunidade, irmãos, nós estaremos estudando o seguinte tema, o avivamento no Novo Testamento, lição de número 3, que é para a data do dia 15 de janeiro. Nós temos como texto áureo, então, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. João capítulo 4, verso de número 10. Temos como verdade prática para a nossa lição de hoje, a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Então aqui sobre o texto áureo, eu queria já fazer a leitura com os irmãos, fique preparado com caneta, com lápis, com a sua revistinha ou algum material para você estar anotando várias referências além das que a revista nos traz, aqui o Espírito Santo também nos concede durante o estudo da aula. Por exemplo, João capítulo 6, do verso 35, a palavra do Senhor vem dizendo assim, e Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, nós encontramos 7 vezes, Jesus, ele ali se autodenominando o eu sou. Os irmãos podem estar estudando, o Evangelho, e vão estar encontrando essas 7 vezes. Uma delas é essa aqui que a gente acabou de estar lendo. Era Jesus falando dele mesmo, aquela mulher ali que ele encontrou ali no poço. No decorrer da lição, nós estaremos adentrando aos tópicos e subtópicos da lição de hoje. Sobre a verdade prática, irmãos, esse perpassa é que a palavra do Senhor, ela atravessa, ela escoa, ela vai além, E importante já salientar também aqui uma outra referência bíblica, lá em Tiago, irmãos, Tiago capítulo de número 1, vamos estar dando uma lidinha aqui, Tiago capítulo de número 1, anotei aqui aos irmãos, no verso de número 22, olha o que a palavra do Senhor ela vem dizendo, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, importante é nós conhecermos a palavra, mas da mesma maneira de importância é o que? Nós não sermos apenas ouvintes, e sim praticantes. Aí sim, Deus, Ele enviará dos céus o seu avivamento para a nossa vida. Amém? Caminhando aqui na nossa lição de hoje, temos como leitura bíblica em classe, João capítulo 4, do verso 7 ao verso de número 15. Eu não estarei lendo agora, porém, nós faremos menção, de alguns versículos aqui durante a nossa lição de hoje. Temos então, irmãos, como palavra-chave para a lição de hoje, Novo Testamento. E nesta lição de hoje, o que nós estaremos estudando? Estaremos estudando, um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento, como foi na lição de número 2, que era sobre o Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar falando sobre um panorama geral no Novo Testamento. Nós aprenderemos então nesta parte introdutória da nossa lição que o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Qual foi a mensagem que Jesus Cristo trouxe para a nossa vida aqui? Ele trouxe a mensagem do reino de Deus. Podemos ainda dizer nesta parte introdutória que os ensinamentos de Jesus Cristo para nossa vida, essa mensagem, irmãos, ela é tão poderosa para toda a humanidade e graças a Deus que tem nos alcançado, que ela é capaz de transformar o mais vil pecador e acender a chama do Espírito Santo na vida desta pessoa. Basta que nós aceitamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como
o nosso Senhor, como Senhor de nossa vida. E eu gosto de dizer que Jesus, ele só é Senhor de quem é Salvador, de quem ele é Salvador. E ele só pode ser Salvador daquele que aceita como Senhor. Amém? Então estaremos estudando aqui, na lição de hoje, esta importante mensagem para a nossa vida. Temos como objetivos para a nossa lição de hoje: o primeiro, apresentar o avivamento nos evangelhos; o segundo, saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos; e o terceiro, conhecer o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Temos como motivação, uma lâmina nova que Deus nos deu para trazer aqui aos irmãos. Temos como motivação que Jesus conferiu aos discípulos e a nós uma missão evangelística e discipuladora, melhor dizendo, para cumprirmos enquanto igreja a nossa missão neste mundo tenebroso. Precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Então aqui nós vamos estar caminhando, para o nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico, ele tem como tema o avivamento nos evangelhos. Como disse aos irmãos, o seu objetivo é apresentar o avivamento nos evangelhos. O que nós vamos tratar aqui? O novo evangelho, o Novo Testamento, melhor dizendo, é a revelação última de Deus para o mundo. Vamos trazer os tópicos, os seus subtópicos agora. Este primeiro tópico, ele tem 4 subtópicos. Vamos ao primeiro: o avivamento em João. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ele foi escrito entre os anos 90 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros evangelistas. Por isso nós dizemos que, como nós vamos falar aqui, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, ou seja, eles têm a mesma visão, o mesmo relato, a mesma visão. Já João, ele tem uma outra visão e aí é relatado de maneira diferente. Daí considerarmos esse evangelho, que o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, não sinótico. E aqui podemos ainda adentrar dizendo que no encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens, como nós já lemos no nosso textuário e também fiz menção aqui em João capítulo 6, no verso de número 35. Lá em João capítulo 4, no verso 14, que nós lemos aqui no nosso textuário, irmãos, e também João capítulo 4, verso 10, textuário. Na nossa leitura bíblica em classe, João capítulo 4, verso 14, diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então aqui, este versículo é o resumo da missão redentora de Jesus. Qual a missão redentora de Jesus para a humanidade? Preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Está triste, está abatido, muitas pessoas hoje dizem assim, estou sentindo um vazio. E esse vazio, irmãos, é Jesus Cristo que vem preencher na nossa vida. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro com a mulher, ele mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente, como o apóstolo Paulo vai dizer também em Colossenses capítulo 2, do verso 12 ao verso de número 13. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Qual? O preenchimento daquele vazio da vida dela, que ela está passando ali, através do Espírito Santo de Deus. E ainda, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos garante passaporte para a nossa salvação. Não tem avivamento, não tem dom, não tem graça, não tem presente maior que este, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém? O segundo subtópico, ele vem trazendo assim, o avivamento em Mateus. Aqui é a mesma coisa, o evangelho de Mateus, ele foi escrito de cerca de 60 anos ali depois de Cristo. E é considerado o evangelho do reino ou evangelho do rei. E esta expressão aparece 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas.
podemos ainda dizer que assim Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Os irmãos podem estar encontrando esta referência em Mateus capítulo 4, do verso 13 ao verso de número 17. Eu faço menção dos textos, mas se a gente for ler todos, a aula fica muito longa. Então eu deixo a referência para que os irmãos, estejam aí fazendo a leitura. Salvo um versículo ou outro para embasar melhor o contexto, a gente também vai ter o cuidado de estar lendo. Mas a maioria das referências a gente deixa aqui para os irmãos nos slides que acompanham as nossas aulas. Amém? O terceiro subtópico vai falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. No Evangelho de Marcos, ou no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, maneira correta de estarmos trazendo aqui, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Vamos lá ao primeiro. Primeiro, Marcos nos mostra Jesus como servo vencedor sobre enfermidades, demônio e as forças da natureza e também sobre a morte. Num segundo aspecto, Marcos ele apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes e traído por Judas, um dos seus discípulos ali. Também, neste segundo aspecto, ele apresenta Jesus humilhado pelos soldados romanos. Já no terceiro aspecto aqui, Marcos apresenta Jesus como um servo triunfante. Podemos ainda dizer aqui sobre este Evangelho, e sobre este subtópico aqui, que o nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Amém? Então, o Evangelho, de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, ele tem este propósito, de apresentar também Cristo como verdadeiro Filho de Deus. O quarto subtópico vem trazendo assim, o avivamento em Lucas. O evangelista, Lucas, que escreveu Lucas e Atos, nós vamos ver daqui a pouquinho também, também chamado de o médico amado por Paulo, lá em Colossenses capítulo 4, verso 14, é considerado o evangelho do Filho do Homem, referência bíblica, o próprio livro, o próprio evangelho, de Lucas capítulo 19, verso de número 10. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, um novo tempo que chega para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Aqui podemos perceber que o evangelista, ele descreve como ninguém o quê? A pessoa de Jesus Cristo, a humanidade de Jesus Cristo aos gentios. Ele descreve ali Jesus, como homem, Jesus como a parte humana dele, vamos dizer assim, Então, neste primeiro tópico, nós aprendemos aqui sobre o quê? Sobre o avivamento dos evangelhos, como se deu ali em João, como se deu aqui em Mateus, como se deu em Marcos, como se deu em Lucas. Temos como sinopse para este primeiro tópico. O Novo Testamento mostra o avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar ao mundo. Qual foi a mensagem de Jesus Cristo? Apresentar o reino do Pai. Amém? E qual era o objetivo? Qual foi o propósito? Nós não podemos deixar de voltar a salientar novamente esse. O quê? Preencher o vazio da alma do ser humano. Quando o homem caiu em pecado lá no Éden, Deus ali, em Gênesis capítulo 3, no verso 15, ele anuncia pela primeira vez o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que fosse feito novamente a aliança entre Deus e o homem, a aliança que foi quebrada ali pelo pecado. Amém? Caminhando então para o tópico de número 2, irmãos, da nossa lição de hoje, tem como tema o avivamento dos Atos dos Apóstolos. Qual é o objetivo? Saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá então aos seus subtópicos. O primeiro subtópico aqui, ele vem trazendo o avivamento na igreja primitiva. Nós vamos ver então que a mensagem do livro de Atos é uma mensagem transcendente à história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando a quem? A nós, gentios. Amém? Vamos lá então entender o contexto.
O evangelista registra, evangelista Lucas, como citei aos irmãos, ele escreveu Lucas, né, e Atos dos Apóstolos. Ele registra as palavras de Jesus. Olha só o que diz em Atos capítulo 1, no verso de número 5. Vamos lá dar uma lidinha? Atos capítulo de número 1, no verso de número 5, já vou até deixar a Bíblia aqui aberta aqui, porque nós estaremos lendo daqui a pouquinho o verso 8 também. Verso 5 diz assim, ó: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então aqui podemos ver que o cumprimento desta promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. No subtópico de número 2, que tem como tema a descida do Espírito Santo, nós vamos complementar este primeiro subtópico. Olha só o que diz, ó: o batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C., onde? Lá no livro de Joel, capítulo 2, verso 28 e verso 29, os irmãos podem estar ali conferindo o cumprimento desta profecia, o cumprimento, melhor dizendo, o cumprimento desta promessa. Aqui nós podemos dizer aos irmãos que se Deus lhe prometeu algo, e foi Deus que prometeu, pode demorar o tempo que for, mas a palavra do Senhor, ela vai se cumprir, amém? Podemos trazer aqui ainda, irmãos, sobre a descida do Espírito Santo. Olha só que promessa maravilhosa para a nossa vida no verso de número 8. Ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8. Diz assim também, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esta promessa é para a minha vida e para a sua vida, como nós já dizemos anteriormente. Esse Atos, ele transpassou, só aquele momento ali, e hoje ele é o que? Aplicado, e vivido por nós, amém? Esta promessa é para a minha vida e para a sua vida. Olha só, irmãos, aqui também o que podemos ainda trazer, a respeito desse segundo subtópico. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão, lá em Marcos capítulo 16, do verso 15 ao verso 18. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 3, para executar o quê? Esta grande comissão. Para pregar o Evangelho é preciso receber avivamento que vem do alto. Que avivamento é esse, irmãos? É o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Amém? A sinopse deste tópico de número 2, onde nós aprendemos aqui sobre o avivamento no Ato dos Apóstolos, falamos um pouquinho sobre o avivamento na igreja primitiva, como se deu, e também falamos um pouquinho sobre a descida do Espírito Santo. A sinopse ela vem trazendo o seguinte contexto. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra as condições para um avivamento verdadeiro. Que condições, irmãos, nós vemos aqui? Primeiro, é a obediência. Olha lá o que diz em Atos capítulo 1, verso 5, Atos capítulo 1, verso de número 8, e olha só aqui o que nós estamos aprendendo aqui. Que condições? A primeira, se Deus, a primeira, como falei, a obediência à palavra do Senhor. Podemos trazer aqui uma segunda condição aqui, como? Fique na dispensação esperando a promessa do Senhor na sua vida. Busque o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque este é o verdadeiro avivamento. E como, que condições Jesus nos deixou ali? Pregar o Evangelho, pregar a sua palavra, pregar com autoridade, pregar com o poder de Deus na nossa vida. Que as pessoas também... eu também gosto muito de dizer isso, irmãos, que muitas pessoas, a única Bíblia que ela está lendo é a minha vida e a sua vida. A única Bíblia que ela... Não adianta a gente só ficar em falar, em palavras. Não, nós temos que ser exemplo. Temos que mostrar, em várias atitudes que surgem no nosso cotidiano, que nós não somos somente ouvintes da palavra do Senhor,
mas que nós somos o quê? Praticantes, praticante em interceder, praticante em ajudar, não só de palavra, mas ajudar aquele que está precisando, se Deus assim te deu condição para isso, né? Temos também, irmãos, que ser exemplo que na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas ações, aquilo que nós falamos, como nós falamos, né? Eu costumo dizer também, né, irmãos, dentro da palavra do Senhor, que dentro da nossa casa é quem realmente, né, nós nos mostramos, né? Quem realmente nós somos começa dentro da nossa casa, né? Então aqui, ó, caminhando para o nosso tópico de número 3, nós temos o seguinte tema: o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Qual é o objetivo deste tópico de número 3? Conhecer o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Amém? Vamos ir lá então aos seus subtópicos. Neste tópico, melhor dizendo, nós teremos aqui 3 subtópicos. O primeiro vem dizendo assim, ó, nas epístolas paulinas. Epístolas, né, é sinônimo, né, de carta, né? Tem um pouquinho, uma mínima diferença ali, mas nesse sentido aqui de cartas enviadas, né? Lembrando aos irmãos, né, que Paulo ele escreve aqui 13 cartas, né, do Novo Testamento, né? Então, ó, após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios, conforme ele mesmo relata em 2 Timóteo capítulo 1, no verso de número 11. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé, a salvação, em 1 Coríntios, né, a salvação em 1 e 2 Coríntios, me perdoem, irmãos, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus Cristo, lá em Tessalonicenses, o advento da igreja dos santos em Filipenses. Todavia, e especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, lá em Efésios capítulo 5, no verso 18, que diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Olha só, irmãos, este apelo continua a ecoar atualmente. Então, nas epístolas paulinas, nós podemos encontrar, né, diversos e variados temas. Aqui neste primeiro subtópico, só queria chamar a atenção dos irmãos para esta frase que o autor da revista colocou aqui, que Paulo passou por uma radical transformação. Lá em João, né, capítulo 2, qual foi o primeiro milagre de Jesus Cristo? Transformar água em vinho, né? E aqui podemos aplicar à nossa vida que ainda hoje a palavra do Senhor, o Evangelho, Jesus Cristo como nosso Salvador, qual é o maior milagre, irmãos? É a transformação da nossa vida, é a transformação. Aquele que roubava, não rouba mais, aquele que mentia, não minta mais, aquele que vivia como a velha criatura, obedecendo, né, as vontades e as concupiscências da carne, que não o faça mais. Então, ó, Paulo passou de perseguidor a perseguido, né? E aqui interessante também, né, irmãos, que aquele que persegue a igreja de Cristo, não persegue a igreja de Cristo, persegue o próprio Cristo, porque quando Jesus aparece para Paulo, ele diz assim, né, em minhas palavras aqui: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perseguia a igreja. Então nós aprendemos que aquele que persegue a igreja de Cristo, ele está perseguindo o próprio Jesus. E a palavra do Senhor, ela é clara: nós haveremos de prestar conta a cada palavra nossa dita, né? A cada palavra, a cada atitude. Nossas obras serão testadas no fogo. Os irmãos conhecem a palavra. No segundo subtópico diz assim, ó: nas epístolas gerais ou universais. Quais? Aquelas que Paulo ele não escreveu. As epístolas universais, elas revelam princípios que dão suporte à vida cristã. Estas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida. Olha só, irmãos, que interessante, ó. No mínimo 3 situações. Primeiro, o valor da fé e da salvação.
Segunda, né, acompanhadas de boas obras, né, o valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações. Então, ó, estes princípios apontam para uma vida cristã avivada. Que princípios? Vamos repetir, ó. O valor da fé e da salvação, acompanhada de boas obras, não que obras nos salvem. Nós conhecemos lá, por meio da fé sois salvos. Isso não vem de nós, né? É dom de Deus, né? Por meio da nossa fé. Agora, aquele que é salvo, as boas obras acompanham a vida dele, né? E tem muitas pessoas que acham que as obras é que salvam. Não, né? A nossa salvação, ela vem por meio, né, da fé, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, aqui, as obras, elas acompanham a nossa caminhada cristã, porque somos salvos, Deus já nos abençoa para podermos estar, né, nesse sentido aqui, abençoando outras pessoas, né? Então, não é por obras, né? Por meio pela graça de Deus na nossa vida. Então, ó, ainda podemos trazer neste conceito aqui ainda o seguinte tema, que essas características, né, esses princípios que nós vivemos, eles apontam para uma vida cristã avivada. No terceiro subtópico, vamos tratar no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, né, escrito aí de 90 a 96 depois de Cristo. Ele traz revelações singulares a respeito do fim dos tempos. Primeiro, a revelação do Cristo glorificado, a revelação de coisas passadas, a revelação de coisas em relação à igreja, em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro. Depois de 7 anos em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra, conforme Apocalipse capítulo 1, verso de número 7. Aqui também, bom, né, lembrarmos e salientarmos que nós cremos, né, nós assembleanos, né, nós cremos, nós professamos e ensinamos o quê? Que nós somos pré-tribulacionistas, que nós não estaremos aqui durante o período da grande tribulação. Jesus Cristo, ele já voltou, já nos arrebatou em glória, e aí sim começa esse período da grande tribulação. Podemos ainda dizer, ó, que ele dará fim, quem? Jesus Cristo, a grande tribulação, e implantará gloriosamente o seu reino milenal. Nesse dia o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Então, como sinopse, né, deste tópico de número 3 aqui, onde nós aprendemos sobre as epístolas paulinas, falamos também sobre as demais, né, as epístolas gerais ou universais, falamos também sobre o avivamento no livro do Apocalipse. Aqui, irmãos, eu também gostaria de trazer aos irmãos, né, lá em Efésios, só para não ficar só nas minhas palavras, né, que a gente falha, acaba às vezes trocando alguma palavra do versículo, né, e etc. Nós vamos trazer, né, na íntegra esse versículo, que onde eu falei aqui que obras não nos levam à salvação. Nós fazemos obra porque somos salvos, né? Diz assim, Efésios capítulo 2, no verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Então, volto a salientar aqui. Obras acompanham a nossa caminhada, né? Você que pode ajudar o próximo, ajude-o, né? A sinopse diz assim, ó: o avivamento também é encontrado nas epístolas e no Apocalipse, como nós acabamos, né, de trazer aqui aos irmãos. Como conclusão para a nossa lição de hoje, podemos dizer que o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. O Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão aqui na terra. Amém? Que Deus em Cristo Jesus, Espírito Santo, continue falando ao vosso coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 4,
que terá como tema o ministério avivado de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho, a sua igreja, o seu ministério, em nome de Jesus Cristo.